Boa noite a todos. É com muita alegria e sob a proteção de nosso Mestre Jesus que estamos iniciando as nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudos. As nossas palestras podem serem vistas no nosso canal do YouTube Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o nosso tema de hoje, diversidade, é com muita alegria e gratidão que convidamos agora a nossa amiga Fádua Schecker, que é palestrante espírita e colaboradora aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda, Fádua. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados, aqui presentes. Mais uma vez, caríssimos irmãos, boa noite. É com imensa alegria que hoje vamos fazer esse estudo sobre o capítulo 96, intitulado Diversidade. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de juntos estudarmos nesta noite. Agradeço à direção da casa, ao Naron, ao Anderson, que me proporcionaram este momento de muito estudo que nós vamos compartilhar nesta noite. Esse capítulo 96 do livro Vinha de Luz, intitulado Diversidade, ele trata especificamente do seguinte versículo bíblico: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 6. Primeiramente, antes de adentrarmos no estudo propriamente dito, vamos estudar o que seriam as denominadas cartas de Paulo de Tarso. Segundo a FEB, as cartas são respostas a situações concretas. Não são cartas propriamente ditas, cartas particulares, como nós conhecemos cotidianamente, mas são explanações que Paulo destina a leitores concretos, no caso, os coríntios, mas também são explanações destinadas a todos os fiéis do Cristo, pois Jesus lhe disse: poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. E por isso, por meio das cartas de Paulo, o trabalho de evangelização pôde se expandir, pôde se ampliar às comunidades mais distantes. Feitas essas considerações, passemos ao estudo do tema diversidade. Diversidade é a qualidade daquilo que é diverso, daquilo que é diferente. Paulo nos diz, no versículo que encabeça o capítulo 96, que há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A partir dessa passagem bíblica, Emmanuel e Paulo nos diz que somos caminhantes, que somos peregrinos, que não estamos sós, que caminhamos
que fazemos a nossa caminhada individual, mas também caminhamos em coletividade. E essa caminhada, sobre ela, há um Deus que opera e que nos rege, que nos orienta. E a partir desse ensinamento de Paulo, Emmanuel nos diz que, sem luz espiritual no caminho, reduz-se a experiência humana a complicado acervo, acúmulo de acontecimentos sem sentido. Nós, regidos por um Deus, nós, enquanto peregrinos e caminhantes dessa jornada evolutiva à qual estamos todos submetidos aqui na Terra, temos, nesse contexto, nessa jornada evolutiva, nós temos diferentes pessoas com diferentes habilidades e que podem prestar diferentes serviços, podem operar das mais diversas formas. Todas as atividades para o bem são operadas, orientadas, regidas pelo nosso Deus. Mas essa nossa caminhada, essa nossa jornada, iluminada por Deus, ela, sem essa luz espiritual no nosso caminho, ela se reduz a um acúmulo de acontecimentos sem sentido. Se a nossa jornada, se a nossa caminhada evolutiva não se prestar ao serviço do bem, ao serviço do próximo, ao serviço do Evangelho, a nossa caminhada se reduzirá a um simples acúmulo de acontecimentos sem sentido. Por isso, devemos ter a legítima compreensão de que somos os herdeiros do Pai, de que portamos a centelha divina para o serviço do bem, seja ele qual for, seja ele no menor serviço ou no maior serviço, seja ele com o que temos, seja ele conforme as nossas habilidades, seja ele feito segundo a nossa disponibilidade. Bom, mas, distante dessa compreensão legítima, dessa centelha divina da qual nós somos portadores, distantes dessa compreensão acerca da necessidade do nosso serviço ao bem, ao Evangelho, ao Cristo, nós seremos, se estivermos desprovidos dessa compreensão, seremos corações fracos que interpretam a vida por mera penitência expiatória.
enquanto cérebros fortes observam na luta planetária desordenada aventura. Então, meus irmãos, a consciência, a compreensão acerca da nossa origem, acerca do nosso espírito, da nossa condição de portadores da centelha divina, nos proporciona um direcionamento, uma caminhada evolutiva no caminho do bem. Mas essa nossa peregrinação terrena, essa nossa passagem pela terra, ela é um curso preparatório para a vida mais completa, como nos diz Emmanuel. A nossa trajetória evolutiva, a nossa busca pela evolução, a nossa busca pelo serviço do bem, ela apenas nos prepara para a vida espiritual e mais completa, da qual viemos e para a qual retornaremos. Cada espírito, ele exercita-se no campo que lhe é próprio. Cada um de nós, nesta caminhada evolutiva, exercitamos o nosso espírito, promovemos a evolução do nosso espírito, traçamos a nossa caminhada de forma peculiar, servindo segundo as nossas habilidades, segundo as nossas vocações, segundo os nossos propósitos de vida. Nós podemos, durante a nossa peregrinação terrena, e segundo as nossas habilidades, competências, dons e talentos, nós podemos contribuir das mais diversas formas. Nós podemos servir a nós mesmos e ao próximo das mais diversas formas. Desde as coisas mais simples às grandes e complexas situações. Uma palavra amiga, uma palavra de consolo, a visita aos enfermos, a deliciosa comidinha que é preparada aqui embaixo pelas meninas, o cuidado a um enfermo que temos na nossa casa, uma palavra pacificadora. São muitas as formas que podemos contribuir, que podemos servir. E dessa forma, ao trabalharmos nos campos que nos são próprios, nós dilatamos, nós aumentamos essa herança celeste, essa centelha divina que habita em nós. A cada um de nós
pode ser dada em proveito comum, a manifestação do Espírito por meio de uma palavra de sabedoria, por meio de uma palavra de ciência, por meio de uma palavra de fé, por meio da cura de doenças. Mas as possibilidades de servir são infinitas. E esse serviço e essas operações, elas são regidas e coordenadas por uma força divina que nos orienta, que nos auxilia nessa caminhada evolutiva. Cada um de nós está aqui para cumprir um caminho, uma peregrinação, uma jornada. Mas cada etapa dessa jornada, em cada etapa dessa jornada, nos valemos das capacidades, habilidades que temos. Mas nós não estamos sós. Há uma força divina que coordena toda essa diversidade de operações de cada um de nós, de cada caminhante, de cada peregrino. Nós trazemos, ao encarnarmos, inúmeros potenciais já adquiridos anteriormente. Mas também, ao longo da nossa caminhada, adquirimos tantas outras habilidades, tantos outros talentos. E nós vivemos em coletividade. Nós temos uma individualidade, mas nós vivemos, nós somos únicos, mas nós vivemos em uma coletividade. E nesse contexto, é como se fôssemos um corpo humano, uma engrenagem, onde nós temos diferentes peças, diferentes partes. Nós somos uma parte distinta. De cada um de nós somos diferentes partes desse todo. O nosso corpo humano não tem diferentes órgãos e tecidos, membros, ossos, para que cada um, na sua função, no seu propósito, possa formar um todo que desempenhe, que nos proporcione a nossa vida terrena. Que cada um, com a sua função, eles nos conduzem, eles não compõem esse todo, que é o nosso corpo, assim como uma engrenagem, assim como as peças de uma engrenagem,
Umas maiores, outras menores, umas médias. Umas funcionando melhor, outras nem tanto. Mas cada uma ali servindo a seu modo, para que o todo funcione perfeitamente. Por isso, meus irmãos, é indispensável guardarmos muito senso, muita compreensão dessa obra, da nossa obra evolutiva. Por isso que lá no início, Emmanuel fala que distantes dessa compreensão legítima, corações fracos interpretam a vida como uma mera penitência. Corações fortes observam na luta planetária uma desordenada aventura. Guardemos esse senso de obra evolutiva. Mas devemos lembrar que não existem milagres de construção repentina. A nossa evolução, esse nosso processo evolutivo, ele não se dá da noite para o dia. Ele não se dá de hoje para amanhã. Tanto é que já encarnamos e reencarnamos várias vezes. Assim como é na nossa vida prática, na nossa vida cotidiana. Nós não podemos construir uma casa pelo telhado. Nós temos que começar pela base. Construir as paredes. Para depois colocarmos o telhado. Assim é a nossa universidade da vida. Ela é construída paulatinamente, gradualmente, conforme os nossos serviços, as nossas habilidades que dispomos naquele momento. Hoje eu posso servir dessa forma. Hoje eu posso contribuir dessa forma. Amanhã eu já posso contribuir mais um pouco. Ou talvez nem possa, porque eu estou servindo dentro da minha casa, cuidando de um enfermo. Mas eu estou servindo da mesma forma. E é isso que importa. O serviço de iluminação da mente, com a elevação dos sentimentos e raciocínios, demanda tempo, esforço, paciência, perseverança. Demandará de todos nós dedicação, paciência, perseverar, demandará o nosso esforço para que possamos elevar os nossos sentimentos, elevar os nossos raciocínios, controlar nossas más tendências, que todos temos, vez ou outra.
Por isso, meus irmãos, essa nossa multiplicidade de caracteres a se aprimorarem na oficina da vida. Por isso, a organização de classes, padrões e esferas de evolução espiritual. Mas toda essa multiplicidade obedece aos superiores desígnios do Pai. Todas as atividades terrenas enquadradas no bem procedem da orientação divina. Procedem dessa centelha divina que habita em nós. E essa orientação se dá conforme a posição espiritual que nos colocamos, que estamos nessa ascensão evolutiva, nessa ascensão espiritual. Estamos todos aprimorando nessa oficina da vida humana, com as nossas múltiplas tarefas e operações diárias. Mas somos regidos por um único maestro, por um único mestre. Por meio deste capítulo, Emmanuel nos auxilia a enxergar a importância de cada um de nós nesta jornada. Da oportunidade que temos ao aqui nos encontrarmos como caminhantes, como peregrinos. Ele nos mostra a importância de nos empenharmos para fazermos e oferecermos o nosso melhor, segundo as nossas habilidades, os nossos dons, as nossas competências, a nossa disponibilidade para servir. Emmanuel nos diz ainda que somos muito valiosos nas mais diversas funções que exercitamos, desde que elas sejam voltadas para o bem e sob a regência da luz divina. A nossa peregrinação, a nossa jornada, a nossa caminhada aqui na Terra, ela tem um único destino: a nossa ascensão espiritual, a nossa evolução espiritual. Cada homem e cada mulher pode funcionar em campos diferentes. No entanto, em circunstância alguma, deveremos nos esquecer da indiscutível afirmação de Paulo, quando assevera que há diversidade de operações, há diversidade de serviços, há diversidade de funções, mas é o mesmo Deus que opera tudo
em todos nós. Emmanuel, assim, nos traz essa variedade de possibilidades que cada um de nós, enquanto portadores da centelha divina, podemos exercitar, podemos desempenhar a todo momento, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na casa espírita, em qualquer lugar, desde que estejamos a serviço do bem. Cada um traz a possibilidade e o potencial divino de servir ao Cristo. Temos um potencial incrível, mas cada um ao seu modo, à sua forma, segundo as suas possibilidades, segundo as suas habilidades. Nós somos únicos. Cada um de nós é único. Por isso, meus irmãos, não subestimemos a nossa capacidade de agir, de servir, desde as mínimas coisas às maiores. Se neste momento podemos, o mínimo, façamos aquilo que podemos, com o que temos. Mas se amanhã podemos mais, façamos mais, em todos os setores e áreas da nossa vida, a todas as pessoas ao nosso redor. Por isso, nós somos espíritos, momentaneamente na matéria. E cabe a cada um de nós promover a evolução desse espírito, porque aqui é passageiro, é transitório. A nossa vida mais completa, como diz Emmanuel, não é essa aqui. Então, diante da compreensão legítima acerca do nosso processo evolutivo enquanto espíritos, da transitoriedade da vida terrena, façamos o bem, onde estivermos, com o que estivermos. E façamos a nossa parte para a nossa evolução espiritual e sob a regência do Cristo. Obrigada a todos, obrigada à casa por essa oportunidade.